Olá, olá, bem-vindos a mais um programa Vitrine. E segundou, né, gente? Segunda-feira, semana pós-carnaval. Dizem por aí que o Brasil só começa a funcionar 100% quando termina o carnaval. Como esse carnaval não foi lá, essas coisas, né? Que todo mundo teve que ficar aí quietinho por conta da pandemia. Lógico que alguns fugiram aí para os cantinhos, né? Brincaram do jeito que puderam, mas enfim, o fato é que o carnaval passou e agora a gente começa aí a rodar o motor, né? E tem muitas notícias, muitas coisas acontecendo no Brasil e no mundo. Então, aproveite esta segunda-feira, respire fundo e bota para quebrar, minha gente. Vamos correr na frente, né? Porque atrás vem gente, né? Assim? Então, que você tenha uma ótima semana e que essa semana seja repleta de sucesso, de boas atividades e, é claro, de muita ideia, né? Muita ação. Vamos que vamos. E para começar nosso programa, é claro que a gente vai para a previsão do tempo. Como é que está o tempo aí? Vamos ver? E hoje, dia 7 de março, segunda-feira, a máxima fica em 29 graus e a mínima 19 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então tá aí, previsão de hoje, segunda. E amanhã? Amanhã, dia 8 de março, terça-feira, a máxima fica em 29 graus e a mínima 17 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Então, começou a semana já com chuvinha, né, meu povo? Oh, meu Deus! Vamos torcer para ver se segura a nuvem por aí, para dar tempo de a gente fazer tudo que a gente precisa, né? A correria da vida. Bom, e hoje é dia de quê, né? O que a gente comemora hoje? Vamos descobrir? Roda aí! E a gente começa com o dia do paleontólogo, oh meu Deus! Dia do paleontólogo. Ele foi estabelecido em 7 de março, data da fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia, que ocorreu no ano de 1958. E o governo do estado de São Paulo também estabeleceu o dia do paleontólogo em 15 de junho. No entanto, essa data não é aceita pelos paleontologistas. E para quem não sabe, né, o trabalho de um paleontólogo, eles são cientistas que se dedicam a estudar fósseis de animais e também de seres humanos, fazendo com que tenhamos mais conhecimento sobre os seres que já viveram na Terra, isso lá num tempo bem passado. Mas, ao contrário do que possa parecer, o paleontólogo não trabalha somente em escavações. A pesquisa em laboratório e a análise dos resultados é fundamental nessa carreira. E a paleontologia, como ciência, né, foi estabelecida no século XIX pelo francês Charles Cuvier. No entanto, desde a antiguidade, os estudiosos já observavam restos de animais e conchas nas rochas marinhas. Bom, no Brasil, a gente não tem uma graduação específica para paleontologia e o estudante tem que cursar geologia ou biologia para então depois se especializar nesse campo, tá bem? Então tá aí, parabéns para quem, né, abraçou essa profissão, que é uma profissão bem, né, bem peculiar, né? Não é em todo lugar que a gente acha um paleontólogo, né, gente? Continuando aqui, dia 7 de março também é dia do fuzileiro naval. Isso mesmo. A criação dessa data
é uma homenagem à chegada da Brigada Real da Marinha Portuguesa, que deu origem ao Corpo dos Fuzileiros Navais do Brasil em terras brasileiras, precisamente no Rio de Janeiro, em 7 de março de 1808. A Brigada Real da Marinha acompanhou a família real portuguesa quando esta migrava para o Brasil para se proteger das ameaças de invasão de Napoleão Bonaparte. E quem é que são, né, os fuzileiros navais? Os fuzileiros navais são militares. O termo fuzileiro é uma referência ao fuzil, espingarda usada pelos soldados, que por esse motivo passaram a ser chamados de fuzileiros. Bem, então tá aí, parabéns para todo esse pessoal que trabalha aí, que se dedica, né, à proteção, a cuidar, né, da marinha, enfim. E assim vai, né? Bom, deixa eu ver o que mais que tem. Tem Dia Nacional da Advocacia Pública. Isso mesmo. Bom, o Dia, né, Nacional da Advocacia Pública, ele foi escolhido, né, no dia 7 de março, porque em 1609 os cargos de procurador dos feitos da coroa, da fazenda e do fisco foram criados. Esse é o primeiro registro histórico conhecido no país relativo à advocacia pública. E para o presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, as iniciativas que objetivam demonstrar a importância da advocacia pública são importantes para deixar claro seu papel de função essencial à justiça. Então tá aí, essas foram as nossas datas comemorativas de hoje. Se você conhece alguém, né, que tem essa profissão, né, que trabalhe com essas profissões que a gente falou por aqui, mande um abraço, mande uma mensagem. É sempre bom lembrar, né, meu povo? E falar em lembrar, agora eu quero que você ponha a cuca para funcionar. Vamos para a enquete desta semana. A Teresópolis TV lança uma enquete semanal e todos os programas, né, passam essa enquete para você, público, para que você pense bem aí na sua casa e responda, né, a saber a sua opinião, ter a sua interação aqui conosco é muito importante. E para participar, basta você ter o WhatsApp da TV. Então vamos lá para a nossa enquete desta semana. Então, você está satisfeito com a obra da RJ 130, que é a Terefri, né? Teresópolis, Nova Friburgo? Sim ou não? E essa pergunta serve muito para quem utiliza essa estrada, né? Porque tem gente que nem passa por lá. Mas é uma estrada de grande movimento, principalmente para o pessoal que faz o transporte de cargas lá para o Ceasa, isso mesmo. As verduras, né? Alface, couve, cheiro verde, enfim. Esse pessoal utiliza muito a estrada Terefri. E também o pessoal que faz faculdade lá em Friburgo, né? Então é uma estrada que tem um movimento muito intenso. Então diz para mim, vai pensar, se você utiliza, né? Se você já passou por lá, você está satisfeito com essa obra? Lembrando que essa obra custará mais de milhões, né, aos cofres públicos. Então, tem que avaliar, o povo tem que participar, tem que observar se está sendo feito direitinho, né? Porque uma obra na sua cidade é como uma obra na sua casa. Você, por acaso, vai deixar a pessoa que está trabalhando na sua casa receber o pagamento e fazer tudo de qualquer jeito? Eu duvido. Você vai olhar se está fazendo a parede direitinho, se está colocando o piso direitinho, não é? Você não quer a sua casa toda torta, toda errada, depois de ter pago um dinheirão. Então, dentre essas e outros exemplos, né, a gente, como população, tem que ficar em cima, tem que observar, sim, como é que está essa obra? Estão fazendo direitinho? Como é que está a sinalização da estrada? Estão tomando cuidado para não acontecer acidentes? Porque quando se tem obra, também pode ocorrer acidente, né? Então, responde para a gente. Para responder é muito fácil, diga sim ou não.
e você vai responder lá pelo telefone da Teresópolis TV. Então, anota aí, 979240013, tá bom? Então, tá aí o seu dever de casa desta semana é responder essa enquete, hein, gente? Então eu quero ver, tá? Bom, a gente vai para o comercial e na volta a gente vai continuar apresentando para vocês um projeto muito legal que ocorreu aqui em Terê. Isso mesmo, é o Terê Cultura Online, que traz os artistas. Aqui o programa, vocês já sabem, assim, quem assiste, quem acompanha, já sabe que a gente valoriza a arte, valoriza muito os artistas, quem faz alguma coisa diferente, quem, né, se dedica no seu trabalho. E é claro que a gente traz para que você conheça também, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho... vou aproveitar para mandar um grande abraço para minha querida amiga Marilda, para o Fabiano, para o Fábio, para o seu Jorge, que assistem também nosso programa aqui na telinha. E o pessoal vai me encontrando na rua fala, manda lá um abraço. Então aqui a gente manda os abraços também, né? Então, tá aí nosso abraço de hoje. A gente vai pro comercial e volta rapidinho. Da Cíntia, eu vou tocar uma música de uma compositora e atriz e artista plástica chamada Elvira Helena, e a música se chama Saudades de Mim. Salve, salve, Elvira Helena! Seguinte música minha, quem souber canta de casa, hein? Essa se chama 3 lições sobre amar você, vulgo 3 lições.
coisa que mexe comigo, esse seu jeito. Então eu fico imaginando, eu fico imaginando, eu fico imaginando. Estamos de volta e é claro que a gente chega na parte do programa que todo mundo fica esperando, né? Isso aí. Qual é a entrevista, né? Qual a entrevista que a gente tem hoje? Qual é a entrevista de hoje, né, gente? Pois é, hoje a gente vai falar de cultura. Como sempre, né? Aqui no programa a gente pega bastante nesse tema, né, para poder acordar principalmente as pessoas que ficam aí achando que a cultura é uma brincadeira, a cultura não leva a lugar nenhum, né? Então a gente traz bastante esse tema. E um tema que está bastante também em alta, né, são as leis de incentivo fiscal. Isso mesmo, leis de incentivo fiscal, que tem aí espalhado pela rede muita fake news, muita desinformação. Tem artistas, os próprios artistas, que não sabem, não conhecem, não sabem os trâmites. Então a gente retorna com a nossa querida, amada, já sócia de carteirinha aqui, Sandra Pedroso, que é especialista nesse assunto, dá cursos, faz um monte. Como é que estão os cursos? Aliás, primeiro, bem-vinda de volta, né? Obrigada, super obrigada. Então, muita fake news, né? É impressionante como as pessoas não sabem como funcionam as coisas. Muito ruim. E realmente, os próprios artistas eu ando vendo umas coisas no YouTube, no Instagram, que eu falo assim, oi? Ai, gente, é muita besteira junta. Pois é, então estamos aqui para tirar essa venda, essa cortina de fumaça que tanto confunde as pessoas. E olha, gente, tem um montão de perguntas para você, dona Sandra. Tem muita coisa aqui. Mas antes da gente entrar nas perguntas, tem dado curso? Como é que está aí os seus trâmites trabalhísticos? Conta pra gente as novidades. Então, eu tô com um programa no Instagram, toda terça-feira, 7 horas da noite,
que é proseando sobre gestão. Então, estou sempre recebendo alguém para falar sobre gestão de contratos, gestão de pessoas, como é que você lida com isso, gestão financeira, sempre voltadas e pensando no empreendedor. E principalmente o pessoal na área da cultura, porque esse não é um tema muito que a gente fala, né? Quando a gente fala a gente fala das leis de incentivo, mas falta falar que para você receber os recursos de um patrocinador através de qualquer uma das leis de incentivo ou doador, você precisa ter gestão do seu negócio. Isso mesmo. Principalmente a gestão financeira. E isso não é uma coisa que se ensina na escola. É isso mesmo. E outra coisa, né? A parte de prestação de contas. Nossa, porque você vai naquela máquina, você começa a fazer, você até, né, passa por 1000 perrengues, mas quando chega na prestação de contas é pior. Ainda mais quando não se tem experiência e não tem realmente muitas coisas que ensinam, né, o produtor cultural a fazer essa parte de prestação de contas. É uma coisa que a gente pede muito, né? Quem trabalha com cultura, quem está entrando agora nos projetos, estamos aí às vésperas de mais alguma coisa sobre a Lei Paulo Gustavo, e que se acontecer, né, a gente reza e pede, implora que aconteça, né? Vem muito dinheiro, né, por aí. Muitos recursos. E recursos incentivados, né? Recursos carimbados, que tem que ser bem empregados. Porque, gente, olha só, ficar falando mal só do prefeito e do vereador e a gente fazer igual, não dá. Não adianta. Nós temos que ter o que a gente chama de lisura e eficiência com gasto público. Porque a gente pede do prefeito e a gente também tem que fazer. Porque, o dinheiro não é o mesmo, mas ele tem a mesma funcionalidade do prefeito que não asfalta a rua que está com buraco, que não faz o saneamento básico, que não tem o remédio no hospital, que não tem o alimento na escola. Então, temos também que aprender que não é o mesmo dinheiro, mas é um dinheiro também público, né? Então, a lisura e a eficiência... Você propôs a fazer um projeto, você tem que cumprir tudo que você falou. Se você falou, vou fazer, no meu caso, 3.000 livros, vamos fazer os 3.000 livros. Isso. Vamos fazer 500 oficinas, vamos fazer as 500 oficinas. Né? Então, é todo um trabalho. Não pode dizer, eu fiz, mas não fez nada. Não pode, gente. Tem que fazer. E mostrar que fez, né? E mostrar que fez. Eu, essa semana, estava revendo uma audiência pública que teve do PCU, e que uma das coisas que se questiona é isso. Mas eu fiz o objeto, mas a minha prestação de contas financeira não ficou muito boa. Por que a minha prestação de contas, então, inteira foi reprovada? Porque o objeto faz parte da prestação de contas. Não importa que você fez o objeto, cumpriu o objeto corretamente, mas se você não executou financeiramente o objeto corretamente, a prestação de contas está totalmente reprovada. Então, as pessoas têm que entender que um objeto faz parte do outro objeto. Então, são 2 objetos que a gente tem nas leis de incentivo de maneira geral, ou quando a gente recebe algum recurso de doador ou um recurso público, né? Então, isso é importante. Agora, Cláudia, dá uma dica preciosa para prestação de contas. Uma notinha e um pagamento. Se para cada pagamento você tiver a correspondente à nota fiscal e o comprovante, a transferência do recurso ou o cheque, porque ainda tem projetos que ainda estão usando o talão de cheque, igual, não tem erro. O problema é que a pessoa não emite a nota,
aí depois ela esquece a nota, e aí você já pagou, aí você fez o depósito e esqueceu de pegar o papelzinho, aí o papelzinho apagou. Então, a questão é, por isso que eu estou falando, que a gente não aprende gestão financeira. Então, para casa, quantas vezes eu vejo as pessoas lá no supermercado que imprimem a nota fiscal, pega a nota fiscal, embola e joga fora. Pega o comprovante do cartão de crédito e joga fora. Isso é gestão financeira. Como é que você vai saber o quanto você gastou no supermercado? O quanto você tem que pagar do seu cartão de crédito na data do vencimento? Isso é gestão financeira. E é algo que deveria... Eu até tenho discutido isso aqui e também na escola onde eu trabalho, que gestão financeira, educação financeira é algo que deveria ser matéria, disciplina, conteúdo, desde o CAzinho até o fim do ensino médio, da faculdade. Teria que ser uma matéria obrigatória, sim, né? Ensinar a população a lidar com o seu dinheiro. Né? O pessoal geralmente reclama, nossa, o meu pagamento acabou e o mês ainda está correndo. É claro, a gente ganha pouco, as coisas estão caríssimas, mas também tem gente que ganha bem e mesmo assim o dinheiro acaba e o mês continua. Né? Então isso é falta de gestão. Né? É aprender como, né, fazer uma reserva de emergência, por exemplo, e que a gente não aprende. Eu fui aprender sobre reserva de emergência depois de muitos anos, né? Já velha, como a gente fala. É tão interessante essa questão da gestão financeira que o YouTube fez uma matéria falando, uma pesquisa que o próprio YouTube fez sobre os brasileiros endividados e a não discussão sobre a gestão financeira. Você viu? Uma empresa mundial que fez nos boletins dela um boletim só para o Brasil falando do endividamento nosso. Então, é algo gritante, né? Então, eu acho que Cláudia, por a gente não entender isso, acaba saindo as fake news das leis de incentivo, né? Porque quando a gente está falando da lei de incentivo, a gente fica lá demonizando a Lei Rouanet, ela é simplesmente uma porta de entrada, né? Que você tem lá uma plataforma hoje, né, que é o Salic Web, onde você inscreve o seu projeto e ele tem formato pré-estabelecido. Ele tem também quais são as áreas e que tipos de projetos você pode inscrever lá. Após a aprovação desse projeto, que ele passa por diversas análises, aí você vai ao mercado captar recursos. E ali você tem projetos dos mais diversos e empresas as mais diversas no país. Qual é o detalhe que ninguém fala? As empresas, para patrocinarem os projetos, elas têm que ser empresas de lucro real. E o número de empresas de lucro real que temos no Brasil é muito pequeno. Se a empresa que vai patrocinar aquele projeto, ela patrocina aquele projeto para duas ações, né? Uma, contribuir com a produção cultural ou a produção cinematográfica e a comunicação com o seu público. Mas não necessariamente ela está desperdiçando o dinheiro e nem quem está recebendo também o está desperdiçando. Porque vejo as pessoas falando assim, esse dinheiro poderia ser empregado na saúde. Não, porque ele já teve um destino. Isso aí.
a Receita Federal, o imposto de renda que a empresa paga, ele tem destinos, né? Mas ele também pode ir para o fundo eleitoral. Isso aí. Então assim, o que a gente está falando? Eu acho que a gente tem que estudar um pouquinho mais, entender como é que funciona. Por exemplo, a gente fala da Lei Rouanet, mas semana passada tem um incentivo que foi dado para as geladeiras de 25%. Tá vendo? Olha, vamos ter que dar uma paradinha. Eu não quero geladeira todo dia. Pois é. A gente vai ter que ir pro comercial e volta aí, porque essa discussão o pessoal tem que entender também. O que geladeira, né, tem a ver com incentivo, com dinheiro, né, gente? Então a gente vai pro comercial e volta correndo antes que, o editor enforque meu tempo. Roda aí. Estamos de volta e rapidinho, hoje a gente está aqui já num bate-papo com a Sandra Pedroso, que é especialista em gestão, controle. O currículo dela é tão grande que eu tenho que abrir o Zap e para ler aqui vai levar 3 programas, gente. E ela já está sócia de carteirinha do nosso programa e vem trazer para a gente, né, tirar essa fumaça de fake news, essa venda nos olhos sobre assuntos que geram muito debate, geram muita polêmica, mas ninguém sabe de verdade o que é, né? E antes do comercial, a gente estava falando sobre geladeira, lei de incentivo. Meu Deus, espera aí, para tudo, explica de novo. Que negócio é esse de geladeira e lei de incentivo, minha gente? Então, o governo deu uma redução de impostos para a linha branca. A linha branca é a geladeira, a máquina de lavar, o fogão. Por que ninguém reclama disso e o preço não baixou? Eu queria comprar uma geladeira nova. Eu queria comprar uma geladeira, não, porque a geladeira eu comprei nova e ainda estou pagando. Mas comprar uma máquina de lavar nova. Uma máquina de lavar nova, hoje ela custa muito e a durabilidade dela é pouca. Por que a gente não reclama, por exemplo, do imposto sobre a luz? Sobre o telefone? São impostos como outro qualquer. Eles são transformados em bens e eles geram riqueza para quem? Para as empresas. Muita gente não sabe que existe esse tipo de incentivo, né? Muita gente não tem noção, né? Tem gente até, quando saiu a notícia, eu recebi várias mensagens no WhatsApp, perguntando, mas o que é linha branca, gente? O que é isso? Né? Vai pintar uma linha onde? Né? Quer dizer, então a própria população não sabe, né, o que está acontecendo, né? Para onde que foi esse desconto? Desconto do imposto? Mas espera aí, esse imposto ele foi repassado nos valores? Você aí que está procurando preço de geladeira, de fogão, você sentiu mudança de preço de 25%, né? Que você falou? Teve uma redução de quase 20%. Não, passou para 25%. Teve uma boa redução. Mas isso não vai para o preço. É isso que é o equívoco quando a gente está falando de imposto. Por isso tem uma proposta, né, que uma pena que acho que não vai sair, que é a reforma tributária, que é exatamente mudar as formas de cálculo do imposto. Porque os nossos impostos aqui são sempre em cima da matéria-prima. E aí você vai incidir num imposto em cima de imposto, em cima de imposto. Então, você faz a redução de não faz a mínima diferença. A gente percebeu isso agora quando foi feita as reduções para a gasolina. Então, eu não quero nem fazer uma aula sobre tributário aqui, mas eu acho que, e convido as pessoas a refletirem o todo e não picadinhos, né? Eu adoro picadinho, mas quando a gente está falando dessa questão da Lei Rouanet, da Lei do Audiovisual, da Lei Paulo Gustavo, da Lei do Bem, né, da Lei do Esporte, eu acho que a gente tem que primeiro entender como é que funciona. Então, assim, não sou contra a redução do imposto da gasolina,
da linha branca. Eu só acho que temos que falar. Por que não se dá ampla divulgação para o mesmo assunto? E aí vamos falar lá da Lei Rouanet, porque para entender, né? A Lei Rouanet advém lá dos anos 70 da Lei Sarney, que ela não foi extinta. Quando o Collor entrou, né, ele disse que não ia mais operar o mecanismo, porque tínhamos muitas denúncias de má utilização dos recursos pelos próprios políticos daquela época. Você usava muito a lei Sarney para fazer livros de bancos, livros que eram de interesse, muito político. Então, se usava ele muito politicamente. E ele não tinha um mecanismo de controle de o que foi feito, como é que se prestou contas e tudo mais. Então, o Collor pegou, parou, e aí depois ele reformulou a Lei Sarney, que virou a Lei Rouanet. Por que Lei Rouanet? Porque naquela época o secretário de Cultura era o embaixador Sérgio Rouanet. Então, com o nome dele. Né? E aí, a Secretaria de Cultura era uma secretaria subordinada à Presidência da República e depois ela foi transformada no Ministério da Cultura e a Lei Rouanet foi recebendo as diversas instruções normativas e decretos de acordo com o governante de plantão, né? Então, a cada governante, cada um... E a própria modernização foi preciso, né? Passou-se a ter uma plataforma, que era papel, depois passou-se a ter uma plataforma só de inscrição. Hoje ela é de inscrição, de prestação de contas e de avaliação. É a forma que você tem para se comunicar com o governo referente àqueles projetos. Então, ela toda ali dentro. E o que é efetivamente essa Lei Rouanet? Todo ano, quando o orçamento é aprovado, dentro do orçamento, o próprio Ministério da Economia já põe lá as renúncias fiscais que ele vai fazer. Seja para a Zona Franca de Manaus, seja da Lei do Bem, né? E faz também o quanto que é o percentual da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual. Ele coloca-o lá. E esse valor que ele estipula, essa renúncia fiscal que ele estipula em cima da receita esperada que as riquezas da população produzirão e pagarão o quinhão dela sobre essas riquezas para o governo. Porque a gente tem que lembrar que os impostos são pagos, no caso do imposto de renda, é pago sobre a renda. E a renda advém de onde? Do nosso trabalho, então, ou das nossas riquezas. Porque quando eu vendo um apartamento, quando eu vendo um carro, ou quando eu compro, então, a renda vem das mais diversas ações que eu faço, atividades que eu faço. Por exemplo, quem compra as moedas, criptomoedas, quem investe na bolsa, isso tudo é imposto de renda, né? Então, você produz riqueza e, em cima dessa riqueza, você paga um quinhão para o nosso sócio, né? Ele é meu sócio. E esse dinheiro é para pagar diversas coisas que estão previstas na Constituição Federal. Recomendo a todos a fazer uma boa leitura da Constituição Federal. Que é outra coisa que também devia ser disciplina escolar, né? Já começar a fazer o pessoal acostumar, porque, gente, não tem jeito, é de criança que se aprende. Então, bota lá mais uma coisa para se trabalhar no ensino médio, né? Já tem tanta coisa para você estudar no ensino médio, né? Tem mais conteúdo ainda, mais coisas que são usuais, que é uma coisa que a gente usa, né? Porque a Constituição, ela faz parte
da lei, né, do que a gente vai usar, do que a gente vai ter de direito, do que a gente tem de dever, e a maior parte da população não sabe. Exatamente. Mas aí, cadê mais perguntas? Vamos às perguntas dos nossos internautas. Estourando o nosso tempo já do segundo bloco, já sabe que já tem que voltar aqui novamente para poder falar. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta você já respondeu, né? Que é quando foi criada essa lei, né? Que raio de lei é essa, né? E como funciona, né? Que você também falou um pouquinho, né? E eu acho até que vale a pena a gente retomar até essa parte, né? Como funciona, para falar de como é que a empresa, né? Porque tem gente que acha que é o governo que vai dar o dinheiro, o governo está te dando dinheiro para o artista fazer. Não é assim. O governo não vai dar o dinheiro para o artista fazer, né? Não sai direto do não, o governo já vai te dar direto. Não é. Quem vai passar pela empresa. Você vai ter que achar uma empresa que abrace o seu projeto, que goste do que você está fazendo, e essa empresa é que vai te depositar o seu dinheiro, né? Vai tirar do imposto de renda dela. Então aí você pega daí. Não, então, e aí tem uma questão, né? Que eu falei, existe uma plataforma chamada Salic Web, onde você inscreve o seu projeto de acordo com as normas que tem nessa plataforma. Né? Pode ser qualquer projeto? Não. Existem algumas linhas e alguns segmentos culturais que podem ser inscritos lá, e para cada segmento tem um valor máximo. Aprovado o projeto, você vai ao mercado, né? Buscar as empresas de lucro real que podem repassar parte do imposto de renda para aquele projeto. Mas a gente tem poucas empresas para muitos fazedores de cultura. Sim. Qual é o grande receio também que as empresas têm quando elas vão acatar aquele projeto? Será que você vai executar? Será que você efetivamente vai cumprir o que você escreveu ali? Será que você vai fazer com aquelas pessoas que você escreveu ali? E aí, será que você vai prestar contas? E é isso que as empresas têm medo. Porque ela não te conhece. Não é que eu acho que não tem que ter de alguma forma para os novos artistas. Mas aí, para os novos artistas, não são as empresas que têm que fazer política pública. Quem tem que fazer política pública é o governo. Que está escrito lá na Constituição a sua obrigatoriedade de fazer política pública. Então, esse artista iniciante, esse técnico iniciante, a política pública é que tem que existir. Só que não tem política pública. Então se utiliza e se demoniza a Lei Rouanet como se as empresas tivessem que fazer a política pública. Então tem uma inversão de valores. Olha, já sabe que esse assunto a gente vai parar por aqui e no próximo encontro a gente vai continuar abordando, porque ainda tem muita pergunta para responder, tem muita gente com dúvida, enviando pergunta para cá. Você, pessoal, continue enviando as perguntas, a gente vai trazer a Sandra aqui novamente, assim que ela puder, a gente já agenda com ela para a gente continuar falando desse assunto, porque é um assunto muito importante. E aí, quando você aí de casa vê uma fake news, você vai lá, já pode denunciar, já pode falar, olha, não é assim, eu já vi, eu já pesquisei, eu vi na entrevista, não é assim, né? Então, vamos acabar com essas dúvidas de uma vez por todas e, quem sabe, animar as empresas de lucro real aqui de Teresópolis a abraçarem a cultura. Sandra, muito obrigada por sua presença. O tempo já passou rápido e tem tanta coisa para a gente falar ainda.
Mas fala suas redes, pessoal acompanhar lá pelo Instagram, segue, assiste as lives, porque você vai aprender muito. Manda aí pro pessoal. Então, é Pedroso Sandra Helena. Tem o canal do YouTube também, que tem vários vídeos lá falando sobre esse assunto, falando sobre gestão, né? E tem também o curso que vou fazer agora pela BGC, especificamente sobre leis de incentivo e prestação de contas. Mas quero aproveitar aqui nesse finalzinho para parabenizar todas as mulheres. É isso aí. É muito importante a gente ter respeito por elas e entender como é que você pode, né, você homem, as tratar, né? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre respeito, não só para as mulheres, mas para todos, mas principalmente para as mulheres, porque temos visto aí muito feminicídio, é assustador. E se cuidem, porque março é o mês lilás, é o mês de prevenção à saúde. Se cuidem e tenham cuidado. Então, muito obrigada pelo convite. E até a próxima.